Fala família Palmeiras 90 a mais, a Leila Pereira discordou publicamente de Abel Ferreira. Tem novidade do mercado da bola, preparação para enfrentar o Flamengo e no final do vídeo, para você que gosta da gente, as notas dos jogadores contra o Grêmio hoje. Eu tenho muita coisa legal para te atualizar e eu quero começar esse vídeo separando ele em três grandes blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai falar das notícias atualizadas do Palmeiras, tem muita novidade. Depois nós vamos falar do mercado da bola e no final a gente passa as notas dos jogadores. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, primeira situação absurda que hoje aconteceu, né, no Palmeiras, absurda entre aspas, foi o posicionamento da Leila Pereira acerca do que o Abel Ferreira falou na última coletiva, né? O Abel Ferreira deixou nas entrelinhas que o Palmeiras estava sendo prejudicado pela arbitragem após aquela partida contra o São Paulo, onde o Palmeiras foi supostamente favorecido por aquele pênalti não marcado no Tapia, né? E a Leila Pereira disse o seguinte, ó, se liga aí. Eu não acredito que esses 5 últimos jogos que nós não conseguimos vencer foram em virtude da arbitragem. Eu não posso transferir a responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e eu acho que muito claro para o nosso treinador. O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nos últimos jogos. Eu não concordo, eu não gosto. Vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário e etc. E isso vai completamente na direção oposta do que o técnico Abel Ferreira estava falando. É, tá estranho, né? Eu costumo dizer no futebol que há uma mística envolvendo diretoria e treinadores de futebol. Quando um diretor de futebol vem a público falar que o treinador está preservado no cargo, no momento de tensão, geralmente na partida seguinte o diretor demite esse treinador. Não é o caso do Palmeiras, tá? A sintonia entre a Leila Pereira e o Abel, ela é muito forte. Só que a Leila e o Abel também, por curiosidade, têm personalidades muito fortes. E essas personalidades, em dado momento, podem acabar se chocando, se colidindo, tá? O que nós temos para te atualizar a respeito dessa situação, tá? De uma maneira objetiva. O Palmeiras é um time competitivo e que, óbvio, em dados momentos vão acontecer ali situações em que um não vai concordar com o outro e etc, né? A Leila Pereira não gosta de puxar o fardo das partidas últimas do Palmeiras, que foram muito ruins, né? O Palmeiras está jogando muito mal esses últimos jogos. Você sabe que eu tenho um pacto aqui em que eu não vou falar mal do Palmeiras até o final da temporada, eu vou cumprir isso, tá? Mas eu preciso passar a notícia para vocês, né? E aí a minha opinião, é claro, o Palmeiras não tá fazendo boas partidas, né? Por conta disso, o Abel ele tá realmente muito emocionalmente instável. Quando ele fala que o Palmeiras jogou a toalha no Brasileirão, quando ele fala que a arbitragem está sendo responsável por tudo que está acontecendo, ele está nitidamente incomodado, irritado com tudo que está acontecendo. Faz parte, a gente consegue entender isso, né? É do jogo, é um momento ali. De repente ganha a Libertadores e tudo muda, né? E esse é o nosso próximo assunto, a preparação para enfrentar o Flamengo. Você sabe que o Abel deixou boa parte dos jogadores que serão titulares na partida contra o Flamengo aqui em São Paulo. Eles não viajaram para o Sul para enfrentar o Grêmio. E aí, cara, é aquele negócio, né? Toda essa preparação e essa movimentação, ela é absurdamente preocupante para o Palmeiras, mas principalmente preocupante para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o tipo de treinador que quer ganhar, tá? O Palmeiras está se preparando para enfrentar o Flamengo de uma forma muito objetiva. O Palmeiras não vai fazer loucura ou novidades. O esquema tático deve ser mantido ali, né, com o Carlos Miguel no gol, na lateral direita o Kelvin. Nossa dupla de zaga deve ser Gustavo Gomes Murilo, na esquerda o Piquerez. Na volância devemos entrar com Bruno Fux, Andréas Pereira e na frente, aí sim, hein? Alan e muito provavelmente eu esperava que quem eu esperava, né? Eu achava que quem ia jogar era o Felipe Anderson, mas agora eu tô na dúvida, tá? Provavelmente quem vai jogar é o Rafael Veiga mesmo, tá? Então Alan na direita, Veiga na esquerda e na frente a dupla Flaco Roque, né? E esse homem aqui, ó, esse cara aqui, ele me iludiu. Eu achei nessa viagem aí do Grêmio, quando ele esteve presente, que de repente ele fosse jogar 5 minutos, 10, eu não sei, né? Embora ele não tenha
participado de treinamentos com bola, ele enganou muita gente viajando para o Sul com o elenco, mas parece que foi única e exclusivamente com o intuito motivacional, assim como o Pedro pelo Flamengo, tá? O Pedro não deve jogar a partida e a gente tem uma chave de ouro, né? Uma possibilidade incrível para essa partida, que é o seguinte: o Abel Ferreira já sabe, cara, não tem muito como inventar modo Flamengo também. O time já tá meio que montado, né? Então, provavelmente com grandes possibilidades, né? O Flamengo deve vir com aquele ataque mais móvel, com a Arrascaeta de falso 9, etc, etc e tal. Por isso a necessidade do Bruno Fux na volância, porque muitas vezes durante a partida o Palmeiras inverte esse posicionamento de 4-4-2 para um 3-5-2, né? Você já viu isso muitas vezes aí nos jogos. Essa é a possibilidade que o Palmeiras tem para poder anular Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinhas, todos os jogadores, Bruno Henrique, né? Todos os jogadores muito móveis, muito velozes, né? E aí numa hora defensiva o Palmeiras fecha uma linha de 5 e sai no contra-ataque. Vamos ver como é que o Palmeiras vai finalizar esse campeonato, né? Porque assim, eu tô realmente muito preocupado, tá? Não é da boca para fora não, mas eu acho que o Palmeiras ele tá vivendo um momento agora que tá parecendo que vai ser o fim da era Abel Ferreira. Me diz nos comentários o que que você acha. Qual é a sua opinião a respeito disso? Porque eu vou mudar o assunto agora para o nosso mercado da bola, tá? O Palmeiras, informação do ESPN, né? O Palmeiras tem muito interesse, já há 2 janelas atrás, né? Na contratação do atacante Tati Castellanos, que hoje está na Lazio, né? É um atacante argentino, alto, veloz, forte, um bom centroavante. A situação deu uma movimentada durante o dia, tá? O Palmeiras tem interesse nele. Parece que a Lazio começou a ter interesse em negociar o jogador e começou a sondar, né? Valores ainda não estão definidos, mas o Palmeiras, por querer muito esse jogador há muito tempo, não deve esperar muito para colocar uma proposta na mesa. É verdade que tudo isso ainda está no campo da negociação, da especulação, e você que acompanha o canal sabe que as negociações que vão acontecer, né, no final dessa temporada e no começo da próxima, elas já iniciaram, tá? O nome do Castelhanos está surgindo no momento em que o Palmeiras briga por uma decisão de Libertadores, e isso me chamou um pouquinho a atenção, né? Porque o Palmeiras está devendo com relação a banco de reserva, na minha opinião. Quando você tira um Vitor Roque e você não tem nenhum jogador à altura para colocar na posição, cara, algo errado não está certo, né? A gente sabe que o Vitor Roque é um jogador de altíssimo nível e que é difícil você ter um banco à altura, né? Mas é justamente nessas horas que o Palmeiras peca, tá? Porque quando sai o Carrascal de campo, entra o De La Cruz, por exemplo, no Flamengo, né? Quando sai o Arrascaeta, eles têm, por exemplo, jogadores como o Michael para fazer beirada de campo, né? O Palmeiras não tem jogadores no banco, e eu não tô criticando não, tá? É uma opinião sincera, mas com o mesmo nível daqueles que estão no time principal. Então, vou te dar um exemplo bem claro. Quando sai o Kelvin na lateral direita e entra o Giai, cara, o time muda muito, né? O jeito de jogar. É complicado demais para o Palmeiras atuar dessa forma. Então, o Palmeiras precisa, é necessário começar a fazer algumas contratações pontuais, tá? Você sabe, o Palmeiras quer um atacante veloz, técnico. O Palmeiras quer um camisa 5/8, né, que jogue nas duas posições ali no meio. Precisa de um lateral também para fazer frente ou de repente promover o Gilberto, né, para o time principal, para a gente começar a ver um pouquinho de mudança, tá? E é justamente nesse cenário que a gente está vendo uma notícia que aconteceu hoje e foi divulgada aí pelo setorista Marcelo Uliana, essa é a fonte, tá? Ramon Sosa interessa ao Besiktas da Turquia. Tá. Palmeiras pagou mais ou menos 80 milhões de reais no Ramon Sosa. É a primeira temporada dele, os primeiros 6 meses dele, na verdade, né? E já está começando a pintar uma outra possibilidade. No Paraguai, o Ramon Sosa é visto como uma baita joia, tá? Mas no Palmeiras ele ainda não conseguiu desempenhar todo aquele futebol. Dá pra ver que ele sabe jogar. Dá pra ver que ele é técnico, dá pra ver que ele é veloz, mas ainda não é o jogador que a gente precisa. Então fica uma pergunta para você me responder, meu irmão. Faz sentido? Faz sentido negociar o Ramon Sosa agora? É um jogador que é imprescindível para o Palmeiras? Qual é a sua opinião? Eu, teoricamente, ouviria a proposta sim do Besiktas. Vamos ver o que os caras têm a dizer. Pode ser que faça sentido, na é verdade? Essa é a minha opinião.
E seguindo na nossa busca pelo camisa 5 ou 8, esse é o meu vídeo 990, né? Brigando aí pela oportunidade de contratar o Marcel Ruiz, jogador mexicano, craque de bola, faz a função de 5, faz a de 8, faz a de 10. O Palmeiras precisa desse tipo de jogador, gente. Chegar, vai vestir a camisa e não vai sentir o peso. É isso que a gente precisa porque não dá mais para esperar, tá? O Palmeiras precisa repor o elenco, reformular o elenco e isso vai passar muito pela responsabilidade do Anderson Barros em começar e finalizar as negociações rápido, tá? Não dá para esperar a oportunidade bater na porta, tá? Você quer um exemplo do que eu tô falando? É o seguinte, ó. Muita gente da imprensa tem falado desse cara aqui, Roger Guedes, como se o Roger Guedes fosse de fato chegar ao Palmeiras, né? Especulação pura. Roger Guedes não fechará com o Palmeiras, não tem absolutamente nada de negociação a respeito disso, e quem está falando que tem, muito provavelmente está se balizando em opiniões de pessoas que estão querendo única e exclusivamente jogar notícia na mesa, sabe? Sem contestação, sem comprovação de nada, né? Roger Guedes cairia bem com a camisa do Palmeiras, mas ele não vai sair da Arábia, tá? Isso é um fato. Agora, ó, olha que engraçado, né? O PP foi oferecido ao Palmeiras, ou o Palmeiras tentou contratar o PP do Porto, né, ex-Grêmio, na temporada passada, assim como o Flamengo. E o Palmeiras ofereceu aproximadamente 155 milhões de reais. Na ocasião, o PP só não veio porque ele preferiu ficar na Europa. E aí eu te faço uma pergunta, gente. Vamos lá. A gente tem uma base que produz jogadores de altíssimo nível, com muita qualidade, né? Então eu vou te citar dois nomes aqui, só nível seleção brasileira, que podem se tornar jogadores de seleção brasileira. Eric Belé e Gilberto, beleza? Então a gente tem um cara como o Gilberto. Por que ele não tá jogando? Eu sei, ele tem uma carência defensiva muito grande, né? Mas assim, cara, ele joga até de meio campo se precisar, tá? Não precisa correr muito para defender, não. Ele é muito técnico, ele merece uma oportunidade. Agora, você prefere pagar 155 milhões de reais para trazer o PP, que pode performar ou não, né? Ou você prefere dar uma oportunidade, por exemplo, para o Eric Belé jogar mais minutos, ganhar mais minutos em campo, né? Agora, se for para contratar um cara como o Marcel Ruiz, que ele vai chegar, vai vestir a camisa e vai jogar, aí eu acho que vale a pena. Eu tô falando de 80 milhões lá contra 150 aqui. Aqui é incógnita. A gente nem sabe se de fato o jogador vai desenvolver aquele futebol que a gente espera, né? Por exemplo, o Palmeiras gastou uma nota trazendo Ramon Sousa, trazendo Facundo Torres, e não sabia o que ia acontecer. Deu ruim, né? Tudo bem, a gente ainda precisa ter um tempo ali de adaptação do jogador, vamos ver, né? O Flaco Lopes começou a jogar depois de um tempo, né? E aí, uma notícia que está realmente chamando a atenção nos bastidores, Abel Ferreira. Abel Ferreira, com todo esse cenário que está acontecendo no mercado da bola, já recebeu diversas propostas, a gente cansou de falar aqui, e ele decidiu ficar. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você renovaria com o Abel Ferreira hoje, antes da final da Libertadores? Mas me fala agora, porque depois da final é fácil, né? Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí todo mundo vai querer que o cara fique, ele vai ser gênio, etc, etc e tal, né? Me diz qual é a tua opinião. Eu vou dar a minha, que eu não vou ficar em cima do muro não, tá? Eu renovaria. Eu daria mais um ano pro Abel Ferreira aqui, porque ele é o treinador mais vitorioso do Palmeiras nesse último momento aí, nessa última era, né? Gosto da forma como ele lidera, mas acho ele muito teimoso. Ok, um ser humano, né? A gente vai discordar de muita coisa. Me diz nos comentários qual é a sua opinião, porque ela é muito importante. Antes de começar as notas dos jogadores, eu quero lembrar uma coisa para você. O Palmeiras precisa reforçar-se no mercado da bola, precisa trazer novos atacantes e para ontem. Agora vamos partir para as notas dos jogadores na partida contra o Grêmio. Rapaziada, eu vou falar para vocês uma coisa, eu sofri nessa partida. Como eu sofri. O primeiro tempo do Palmeiras foi fantástico. O segundo tempo foi, assim, medíocre, para não falar outra palavra aqui. Foi muito ruim, tá? O Palmeiras começou com o Marcelo Lomba, que leva a nossa nota 7, primeira partida dele na temporada, acho, uma das primeiras, né? É um bom goleiro. Não deve renovar para a próxima temporada, né? O Palmeiras vai dar mais chances para o goleiro Aranha, da base, que subiu. Mas é um bom goleiro, eu acho que ele honrou a camisa do Palmeiras no tempo que teve aqui. Na lateral direita, o Agustin Giai, assim, ó, eu prometi pra vocês que eu não ia falar mal, né? Tá bom.
O Agustin Giai não tem condições, tá? Não tô falando mal. Não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras jogando como lateral ou zagueiro, tá? E eu até falava no passado, né, que talvez ele fosse um bom zagueiro, mas ele é muito afobado, gente. Ele é muito afobado. O pênalti que ele fez, assim, eu sei, o Palmeiras já não tinha grandes chances de vencer naquela altura do jogo, né? Mas não dá, cara. Ele não acerta um passe. Um passe. Ele não consegue triangular uma bola, ele não finaliza a gol, ele não cruza. É, assim, eu não sei, eu acho que o Palmeiras foi um pouco enganado, entre aspas, quando contratou o jogador. Ou ele precisa de mais tempo para se adaptar também, não sei, né? O Flaco Lopes virou um jogador incrível, do nada, né? Do nada não, muito trabalho, né? Bom, nossa nota pro Giai é 4. Infelizmente, uma partida horrível do lateral, não acertou nada. Benedetti, já sabíamos que era um bom zagueiro, né? Tá se provando aí. Não precisa contratar zagueiro, o Benedetti desenrola, a menos, claro, que o Palmeiras negocie ele com o Arsenal, que é a expectativa que nós temos, tá? Nota do Benedetti, 7, fez gol, jogou bem, marcou bem o Carlos Vinícius, enfim. Mikael, mais uma partida. O Mikael gera uma grande dúvida, né? Eu não sei se ele vai ser aquele jogador que a gente queria que fosse, por ser um zagueiro canhoto, tal. Esperávamos um pouco mais de técnica. Bom, não vou tecer muitos comentários porque o foco tá na final da Libertadores. A nota do Mikael é 6, seguido do GFT, que fez bons apoios na partida. Eu até gostei, tá? Da forma como ele rodou a bola, como ele atacou, não foi ruim, não. O GFT fica com a nossa nota 7 também. Aníbal Moreno, que fez um pênalti infantil de novo, entregando a paçoca de novo, tá? Ele é um excelente jogador, é um pilar de sustentação do Palmeiras, mas está na hora de acordar. O Palmeiras precisa de um volante inteligente e não um cara desesperado e afobado. Nota do Aníbal Moreno é 5, partida não foi boa. Emiliano Martinez é mais do mesmo, né? Toca de lado, toca para trás, mas tá aí. E desenvolver jogada. Também não consigo enxergar no Emiliano Martinez a solução dos problemas do Palmeiras, tá? Jogador aplicado, esforçado, corre bastante, mas é isso que ele tem para oferecer. A nota do Emiliano Martinez é 6, seguido do Ramon Sousa, que pouco criou, correu bastante, é verdade, mas também longe daquele jogador que a gente precisa, tá? Nota do Ramon Sousa é 6. Na esquerda, Felipe Anderson me decepcionou demais. Pouco pegou na bola, criou nada e dessa vez ele jogou mais centralizado e mais próximo da área, como a gente pedia. Não entregou o que precisávamos. Nota do Felipe Anderson 5,5. Maurício também está passando por uma situação muito difícil, né? Faz muito tempo. Nota do Maurício é 5,5, também sem comentários. Na frente, o Facundo Torres fica com a nossa nota 6,5, uma partida onde ele se movimentou bastante, enfim, mas longe também do jogador que a gente espera, né? Dos jogadores que entraram, Alan, sempre quebrando linha, sempre indo para cima, cruzamento pro gol do Benedetti, joga muita bola, nota 7. Riquelme, Felipe, Luigi, eu não vou nem tecer comentários porque eu não os vi em campo, praticamente, tá? Bruno Rodrigues ainda não tá no seu 100%, então eu não tenho também como analisá-lo friamente, né? E para finalizar, o Andréas Pereira, que é o jogador que o Palmeiras precisa, é o estilo do jogador que o Palmeiras precisa, né? Craque, técnico e resolutivo. Nota do Andreas Pereira pra gente é 6. Abel Ferreira fica com a nossa nota 6 porque, para mim, ele poderia ter levado o time titular, ou pelo menos uma boa parte do time titular para essa partida, assim como fez o Flamengo. Então é isso, rapaziada. Quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Obrigado por estar aqui com a gente até esse momento do vídeo. Você sabe como é importante para mim. Eu sou muito grato por ter vocês aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e avante palestra.